Boletim da Química. Saiba de tudo o que acontece no curso de Química da UFVJM e fique por dentro das curiosidades e atualidades na área da Química. Sou Lua Mendonça e esse é mais um episódio do Boletim da Química. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Boletim da Química. Meu nome é Maria Eduarda e eu estou aqui com a Franciele. No podcast de hoje falaremos um pouco sobre os instrumentos utilizados para ajudar os professores e o aprendizado do aluno nesse período em pandemia que estamos vivendo. Para compartilhar um pouco de suas experiências com tais recursos, contamos com a ilustre presença da professora Aline de Souza Generini, licenciada em Química pela UFALA, mestrada em Educação pela UFSJ e doutora em Educação pela UFMG. Atuando na área de ensino de Química, com ênfase em formação de professores, nos processos de constituição das identidades profissionais docentes e na educação em espaços não formais. E também contamos com a ilustre presença da aluna Brenda Carolina Lucena Oliveira, que está no 8º período e já passou por diversas disciplinas ao longo desse curso, ofertada de forma remota e utilizando integralmente tais recursos, além das experiências, e da sua utilização. De antemão, já agradecemos o aceite do convite para a gravação desse Boletim da Química e contar um pouco sobre as suas experiências do emprego desses recursos no ensino remoto. Olá, meninas. Obrigada. Fico imensamente feliz de participar do Boletim da Química. Agradeço ao PET pela oportunidade e é sempre um prazer poder contribuir com as atividades desenvolvidas por vocês. Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela entrevista do Boletim da Química. E é um prazer estar aqui para falar sobre essa experiência como aluna. Olá, Brenda, seja muito bem-vinda ao nosso canal. A Brenda, é a nossa colega de curso e é muito importante a sua presença aqui para dar visão como discente. Olá, Aline, muito obrigada por estar aqui também com a gente para dar sua visão como docente. Vamos iniciar essa conversa com a professora Aline, Olá, professora Aline, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Sejam bem-vindas. Então, iremos iniciar agora as perguntas. Primeiramente, para a professora Aline. Nós selecionamos algumas perguntas a respeito da tecnologia da educação e queríamos começar com uma visão sua sobre o tema. Bom, nessa pandemia, vimos que os recursos tecnológicos vêm sendo cada vez mais utilizados e ganhando a devida importância, pois sabemos que em pleno século XXI era inevitável que esses recursos demorassem mais para fazer parte da nossa vida. O que você acha a respeito desses recursos nas aplicações do ensino? Bom, há muito tempo as pesquisas da área de educação e de ensino, elas vêm discutindo a importância e a necessidade de inserir nas aulas práticas que envolvam o uso das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. Assim como temos várias dificuldades de inserção desses recursos nas salas de aulas, que passam pela formação dos professores e também pela infraestrutura necessária para a realização dessas práticas, as pesquisas apontam inúmeras vantagens de se utilizar esses recursos, que quando trabalhados de forma correta, vejam que quando eu falo trabalhar de forma correta, eu quero chamar a atenção que as TICs elas devem ser vistas como um recurso a ser utilizado pelo professor para fazer a mediação do conhecimento. Nesse sentido, vejam que o professor ele assume um papel importante de mediação. O uso dessas tecnologias não podem ser visto como um recurso que substitui o professor. Precisamos ficar bastante atentos e ter muito cuidado com isso.
Mas voltando para o uso das TICs no ensino, eu chamo a atenção para o fato de que esses recursos, eles despertam interesse e motivam também os estudantes durante as aulas, possibilitando dinamicidade nas atividades propostas, aumentando a interação, o diálogo, enfim. Quando trabalhados de forma adequada, tem muito a contribuir com a aprendizagem dos estudantes. Sim, muito interessante, né, a importância dessa tecnologia a favor, né, da educação. Agora a segunda pergunta vai ser para a Brenda. Então, Brenda, qual é a sua visão em relação à mudança repentina no processo de ensino e aprendizagem que atingiu todos em uma escala mundial? Então, primeiramente, uma mudança sempre é difícil, né? A gente sabe que uma mudança sempre é difícil, seja ela para o melhor ou não, sobre um determinado assunto. Quando se é repentino, se torna mais difícil ainda. Temos que nos adequar e ainda fazer com que o aluno se adeque. Então, essa mudança, penso assim, né? Que ainda não tem uma definição, eu penso que ainda não tem uma definição concreta sobre se foi bom ou se foi ruim. Apenas que a gente ainda está num processo, que todos nós estamos nos adequando. Como ele uma mudança foi muito repentina e foi num momento tão, sim, complicado, então esse processo a gente não ainda está num caminho. Então, depende de cada um que esse ensino e aprendizagem não afete a todos de um modo que seja desagradável. Que a gente, como professores, trate essa mudança do ensino-aprendizagem como uma melhora, fazer com que melhore, mesmo que seja difícil. A gente tem sempre que procurar que tudo seja melhor para os alunos. Então, nesse momento, nesse processo, a gente tem que fazer isso. Então, eu não posso falar assim que uma mudança, nessa mudança repetida, foi muito boa nessa nossa ensino-aprendizagem, ou foi muito ruim ainda, não deu certo. Não, a gente ainda está num processo. Então, a gente não pode falar assim, tá ruim ou se tá bom. A gente está aprendendo. Então, isso é o que a gente tem que fazer como professores e como os alunos também temos que aceitar e também adequar junto, né? Então, sempre mudança é isso. Então, é isso que eu vejo sobre o ensino-aprendizagem hoje. Sim, sim. Acho que a mudança, né, é repentina para todos nós, assim como foi difícil, acho que para os professores se adequarem tão rapidamente a esse ensino, para a nós alunos, né, não estar também ali na sala de aula convivendo, também acho que é muito complicado. E falando nisso, eu queria fazer uma pergunta para a professora Aline, que da questão se você pode explicar rapidamente para a gente o que são as TICs e quais não podem faltar para um melhor aprendizado. Bom, as TICs, né, as TICs, na verdade, é a sigla utilizada para o termo Tecnologias de Informação e Comunicação. As TICs, elas podem ser definidas como um conjunto de recursos tecnológicos que auxiliam na comunicação. Por exemplo, né, o celular, o computador, um tablet, televisão, internet, e-mail, aplicativos, redes sociais. E aí, todas essas tecnologias, elas têm sido utilizadas como recursos pedagógicos para otimizar o processo de ensino e aprendizagem. Falar quais não podem faltar é uma pergunta difícil, porque a escolha do recurso tecnológico depende do planejamento do professor. Todos, né, esses recursos são interessantes, como eu falei, se utilizados de forma adequada. Vejamos também um exemplo, né? Para um contexto em que atividades experimentais são difíceis de serem realizadas por falta de laboratório e reagentes, pensar em softwares, né, como laboratórios virtuais é uma boa opção.
Também, nesse caso, vídeos de atividades experimentais também desempenham um papel importante. Então, se o objetivo do professor é criar espaços de interação e discussões entre os estudantes, talvez utilizar uma rede social seja interessante, como um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook, por exemplo, né? Se o foco é criar um espaço de postagens de atividades e materiais referentes aos conteúdos da disciplina, nesse caso, né, usar um ambiente virtual de aprendizagem como o Moodle, o Google Classroom, é uma boa estratégia. Então, o uso e a escolha dos recursos dependerá do planejamento do professor. Sim, eu acho muito bacana essa questão, né? Porque foi tão repentino e acaba que, igual você falou mesmo, o computador, o celular são os recursos, né? Então a gente está usando eles ali. E eu acho muito bacana porque, igual, assim como a Brenda, né? A gente está no final da nossa graduação e são coisas que a gente viu a nossa graduação inteira. Não teve um período que eu não tive uma matéria que falou da importância do uso das TICs. E acaba que a pandemia é uma coisa, assim, vamos dizer, foi uma coisa ruim, mas a gente também tem que ver os lados bons, que a gente pôde colocar em prática o uso das TICs. Então, eu acho isso muito importante. Eu queria fazer uma pergunta agora, né, para a Brenda, se você acredita que essas novas metodologias, utilizando os recursos digitais no ensino remoto, é algo essencial, que vai além de um uso, de um recurso adaptável e um distanciamento social. Então, eu acredito sim. Por quê? A gente está num tempo em que praticamente tudo se usa tecnologia. Por que a gente então não pode usar para um benefício de uma metodologia a ser aplicada em uma sala de aula? O que se deve fazer com esses recursos, então, é adaptá-los de modo que os professores e alunos possam e consigam trabalhar nas escolas com incentivos de atividades justamente apropriadas aos estudos relacionados às disciplinas. E assim, então, tentar fazer com que os alunos não tenham interesse de ficarem apenas ligados em coisas da internet que não são próprias dos conteúdos que são vistos em sala de aula. Então, a gente, em vez de ficar pedindo para que o aluno largue o celular, pare com conversas paralelas e mexendo com músicas nos celulares, que sempre tem isso. Então, por que a gente não pode utilizar alguma atividade que faz com que eles não tenham esse momento, e sim um momento para que use esse recurso dentro de sala de aula? Então, o tempo passa e as metodologias podem ser melhoradas e adaptadas. Isso de acordo com o que a gente vive. Então, hoje a gente vive muito da tecnologia. Hoje a gente vive e vê que a gente depende dela, principalmente nesse tempo que a gente está de pandemia. Então, muitos alunos, infelizmente, não têm esses recursos. Então, a gente tem que dar um jeito de trabalhar eles agora e, assim, aprender que a gente trabalhe dentro de sala de aula pessoalmente. Então, eu acho, sim, que é um recurso que vai além da necessidade de um distanciamento, né? É uma coisa que a gente pode utilizar dentro, sim, da sala de aula. A gente tem que saber como e que incentivar os alunos para isso. Sim, o que você falou eu acho importante também, né? É igual quando você vai falando, acaba que vai acendendo luzinhas assim na cabeça sobre o assunto, que é um assunto, acho que é um assunto muito importante. Sobre essa questão, quando você falou a questão de chamar a atenção dos alunos, eu acho que muitas das vezes, igual para todas as coisas, quando a mãe chama a atenção da gente, quando, tipo assim, a coisa é, tipo assim, vamos dizer, proibida, o aluno fica mais atentado a fazer aquilo. Então, acaba se a gente desmistificar a questão do celular, o uso do celular na sala de aula, vai acabar que a gente vai tentar trazer ele, né, para o uso correto, que é o uso que ele, além, tipo assim, não que é um uso mais adequado para aquela situação na escola. Eu achei muito interessante seu comentário. Pelo esse ponto de vista, né, a gente também tem que pensar que tem uns cuidados, né, com essa tecnologia. Então, para a Aline,
enquanto professores, quais esses cuidados que devemos tomar ao escolher esses recursos tecnológicos? Bom, o maior cuidado, né, eu acho que o primeiro, na verdade, e um dos mais importantes, é escolher o recurso que vai atender da melhor forma possível os objetivos da aula. Então, assim, se for escolher um vídeo, é necessário, né, antes de levar isso para a sala de aula, é necessário verificar a fonte, o conteúdo desse vídeo, avaliar se esse vídeo atende ao planejamento. É importante também analisar se os estudantes terão dificuldades de acessar este conteúdo. É preciso pensar nas atividades e discussões que poderão ser realizadas a partir desse vídeo que foi selecionado. Enfim, o recurso a ser utilizado tem que se enquadrar no planejamento. Não pode ser algo desvinculado do conteúdo de ensino e dos objetivos da aprendizagem. Então, vejam, né, que não basta apenas, né, ir em um repositório virtual, buscar um vídeo e disponibilizar para os alunos. É necessário, né, que o professor tenha claro, né, os objetivos que ele quer, os objetivos de aprendizagem, né, tem que avaliar se esse vídeo, né, se ele vai trazer contribuições para a formação do aluno. Então, o uso desse recurso tecnológico, ele precisa estar associado, né, ao planejamento do professor, de modo a pensar em atividades e discussões que vão potencializar, né, aquele conteúdo que está apresentado no vídeo, por exemplo, né, de modo que esse vídeo possa trazer contribuições para a formação, né, do estudante. Sim, e eu acho importante também olhar até a turma, né, Aline? Porque, tipo, tem uma turma que tem facilidade com jogo, tem outra com vídeo. Porque não é só jogar qualquer coisa, porque pode até confundir. De vez vir para contribuir, vai atrapalhar. Então, eu acho que olhar também a turma, se uma turma tem dificuldade com alguma coisa, eu acho que isso também é muito importante. Sim, analisar o perfil, né, qual estratégia, né, vai atender de forma melhor, né, o perfil dos estudantes. Pode ser que seja uma turma, né, que tenha um acesso aos recursos, tem acesso limitado aos recursos. Sim. Se o aluno se ele não tem acesso a esses recursos em casa, os recursos precisam ser trabalhados, né, ao longo da aula, durante a sala de aula. Não pode ser uma atividade para ser feita, né, para casa, porque eles não têm esse acesso a esse conteúdo. Então, precisa também avaliar como que será o acesso dos alunos ao recurso tecnológico, porque também não adianta, né, propor atividades se o aluno não consegue e tem dificuldades de ter acesso a esse recurso, né? Então, isso que você falou, Franciele, é algo bastante importante também para ser levado em conta, né? Sim. Agora uma pergunta para Brenda. Você, como aluna que experimentou o ensino presencial e o ensino remoto, quais as barreiras no novo modelo de ensino que ainda tem que ser superadas? Bom, eu já tive muitas experiências como PIBidiana e como estagiária dentro de sala de aula presencialmente, né? Então, já presencialmente, já vi algumas barreiras que os professores, nós, como estagiárias, e, enfim, tivemos que enfrentar. Hoje, é muito mais. Uma delas que eu posso citar, e a principal, é a questão dos alunos não terem recurso na internet e computadores para os seus estudos. Muitos deles, enfatizo mais ainda para as escolas, que são as escolas públicas, que são os alunos que têm mais carência, né? Não conseguem acompanhar as aulas porque não tem o computador. Se tiver, não tem uma internet boa
para que consiga acompanhar a aula. Então, essa é uma das barreiras que os professores ainda têm para enfrentar como uma questão da nova metodologia que eu falo, porque não temos como dar aula presencial, né? A outra que eu posso citar também é a questão de os professores conseguirem fazer atividades, aulas que possam conseguir afetar todos os alunos de modo que todos consigam acompanhar, não só com aulas gravadas, porque se tornam monótonas, se tornam chatas, os alunos não conseguem... se tornam aquelas aulas que a gente vê tradicionalmente em presencial. Os alunos não querem ver só isso. Então, como que os professores conseguem fazer atividades que incentivem os alunos a virem acompanhar as aulas online, aqueles que conseguem, né, principalmente? Ou fazer aquelas atividades que os alunos possam fazer o offline, que a gente fala, né, que faz em casa, aí se puder, tem uns que conseguem fazer, imprimir, né, levar às escolas e terem os professores recolher, ou tentar de algum modo, pelo menos em uma aula, assistir para ter o retorno, né? Porque como que o aluno vai ter seu ano de escola sem o professor sem saber como que ele está indo, sendo que ele não está indo à aula, como que está indo sua atividade, se realmente ele está conseguindo fazer aquela atividade, como que o professor vai ter essa questão. Então, é uma barreira muito difícil de ser quebrada, porque, infelizmente, isso não depende só da gente, né? É uma coisa que, infelizmente, de financeiro, de várias outras coisas dos alunos e da família. Então, essas são uma das barreiras que eu consigo ver hoje principais para a gente tentar quebrar, né? Porque as atividades, sim, as principais atividades que a gente tenta trazer para que eles consigam fazer são as utilizando as TICs, porque pelo menos alguns possam ter celulares, então a gente procura TICs como jogos, mas que jogos que não ocupam tanto espaço, porque às vezes o celular também não é bom para que baixem jogos com os mega muito alto, né? Então tem que escolher aqueles jogos com mega baixo. Vídeos gravados, a dinâmicas diferentes. Quero fazer um experimento, então eu tenho que fazer um vídeo com que essa gravação não fique grande, pesada, para que eles consigam assistir, baixar no celular. Então são muitas coisas que nesse momento traz para que o professor tem que enfrentar. Então são muitas barreiras, essas são uma delas que eu posso citar agora. Assim, né, a gente vamos tentar aí, né, porque eu acho que é muito importante, né, a gente estar ouvindo isso, porque acaba que outras pessoas que estão assistindo, né, têm visões, né, assim, diferentes e podem começar a correlacionar sobre isso. Diante do que a gente já conversou aqui, né, eu queria perguntar a você, Aline, se você poderia citar algumas vantagens e desvantagens, as principais vantagens e desvantagens dos recursos tecnológicos. Bom, eu vou até retomar algumas coisas também que a Brenda acabou de apresentar na fala dela, né, que eu acho que é bem importante nessa questão que se refere às vantagens e às desvantagens dos recursos tecnológicos. Então, como eu disse antes, né, a utilização desses recursos, né, pode ser motivador, instigante, possibilita o protagonismo dos estudantes na construção do conhecimento, pode despertar uma maior curiosidade, mas eu chamo a atenção novamente para o fato de que o recurso tecnológico sozinho, sem a mediação do professor, não é suficiente para promover uma aprendizagem de qualidade.
Uma coisa que também é preciso ressaltar é que falta preparação tanto dos professores como dos alunos para lidar com essas diferentes tecnologias. E uma coisa que a Brenda, né, acabou de citar e que é importante a gente chamar a atenção é que o uso das TICs nesse momento, né, de pandemia, né, nesse momento em que o uso delas foi intensificado, na verdade, tem criado uma desigualdade social, né, já que nem todos podem recorrer a este recurso, né, uma vez que nem todos têm acesso, né, a uma internet de qualidade, a um smartphone que possibilita baixar, como a Brenda falou, né, baixar jogos, baixar vídeos. Então, nós estamos vivendo assim, nós estamos em um contexto em que muitos alunos e até mesmo os próprios professores carecem, né, de recursos financeiros para adquirir um bom computador, né, uma internet de qualidade, um bom smartphone. Então, neste período de pandemia, essa desigualdade ela ficou e está, né, na verdade, muito evidente. Essa é uma das desvantagens, né? Eu acho que é uma das principais desvantagens do uso dessas tecnologias, né? Está associada, né, ao fato de que não é todos os alunos que possuem acesso a esses recursos, né? Eu acho que essa pandemia ela nos possibilitou, né, visualizar algo interessante, vamos dizer assim, né? Quem estuda tecnologias educacionais, né, lê muitas vezes, né, de forma recorrente nos artigos que os nossos alunos são nativos digitais. Então, muitas vezes, se a gente não lê com atenção essas pesquisas, né, esses artigos, a gente é levado a acreditar realmente, a gente cria, né, uma ideia de que os alunos têm facilidade para utilizar essas tecnologias, né, que é algo do dia a dia deles. Então, muitas vezes até pode ser que a gente tivesse, né, essa percepção de que usar as tecnologias é algo interessante porque vai motivar os alunos porque eles são nativos digitais. Só que assim, né, igual eu falei, né, nesse momento ficou muito evidente, né, essa questão da desigualdade social. A questão não é, né, a facilidade, né, se os alunos têm facilidade de aprender a usar esses recursos tecnológicos. Isso a gente sabe que eles aprendem muito fácil, né? A questão é o acesso. A questão é que nem todos estão tendo acesso, né, a essas plataformas né, que estão disponibilizando os materiais. Os alunos não estão tendo acesso, né, às aulas porque não tem internet, não consegue acompanhar, não consegue participar das atividades, né? Essa é uma desvantagem assim bem clara do uso das tecnologias, né, que a gente consegue perceber nesse momento, né? É o fato de nem todos, né, tanto alunos como professores, nem todos terem esses recursos, né, como foi dito, né, anteriormente, né, todos foram pegos de surpresa, né? Então, assim, muitos não estavam preparados, assim, vamos dizer, não possuíam formação para trabalhar com isso e muito menos os recursos necessários, né? Então, é um momento assim em que muitos professores estão tentando, né, se virar nos 30 para que eles possam, né, produzir conteúdo, produzir aulas, né, tirar dúvidas dos alunos. Então estão usando os recursos que possuem, né, mas de novo, né, não está conseguindo atingir, né, todos os alunos, né? Há uma boa parcela que está ficando excluída aí, né, nesse processo.
Eu acho, assim, né, é muito negócio, mas eu acho que também a gente, questão da desvantagem é muito, assim, claro, mas eu acho que a gente sempre também tem que frisar a questão das vantagens, né, porque é muito importante também que a questão igual a gente poder utilizar esses recursos, né. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para a Brenda, que alguns pesquisadores, em especial Paulo Freire, ele afirma que o aluno é o centro do processo de aprendizado. Na sua visão, ensino remoto ele possibilita que o aluno seja o centro ativo nesse processo? Então, como eu já falei anteriormente, é muito difícil, eu enfatizo de novo, escolas, principalmente as públicas, que afetam mais os alunos que não têm esses recursos para acompanhar a aula, né? Então, como que, eu pensando assim, né? Como que os alunos vão ser um centro ativo, sendo que mal a gente consegue ter uma aula, assim, pensando na questão de como era antes, né? A gente fala antes, presencialmente, e hoje as aulas online. Hoje a gente depende, então, muito do aluno. Um aluno na sala de aula, a gente vai dar aula. Um aluno. Então, aquele aluno, ele é o nosso centro ativo naquele processo. Se não tem um aluno, não tem como. É igual até pior do que é presencial, porque é muito mais difícil ter um aluno apenas no presencial e muito mais fácil ter um aluno aqui no online, porque a dificuldade de os alunos acompanhar as aulas por causa desses recursos é muito grande. Então, a gente não é muito difícil ter aula. Eu já penso que antes eu acho que os alunos eram centrativos, hoje eu penso que é muito mais. Porque como que a gente vai dar uma aula sem ter aluno? Então, um aluno a gente dá aula, 2 alunos a gente vai dar aula, então a gente depende deles, então a gente vai continuar dependendo, porque senão vai continuar sendo assim, sem aula, sem alunos, porque de 20, de 30, aparecer um aluno, gente, apenas, pensar assim, é muito triste, né, ter essa situação. Então, eu penso, sim, que o aluno, ele sempre foi e, para mim, sempre será o centro ativo, sim, no ensino. Na minha concepção, né? Tem uma coisa aqui que a Brenda falou aí que é importante, porque isso fica muito, nunca ficou tão evidente como, né, o aluno ele precisa estar realmente nesse centro, né, como um protagonista, né, nesse processo. Porque assim, Brenda falou a questão, né, de aulas síncronas, né, muitos dos professores têm adotado a estratégia de aulas síncronas, grava essa aula síncrona, né, e deixa disponível para que o aluno que não conseguiu acompanhar a aula de forma síncrona possa assistir em outro momento. Outros professores estão adotando estratégias de disponibilizar já esse conteúdo, né, de forma assíncrona, porque acontece, né, de você começar a aula com, por exemplo, 20 alunos e termina a aula com 5. E aí tem vários fatores que fazem com que isso aconteça. Então, assim, né, a gente pode pensar na questão da acesso, né, à internet. Então, muitos não conseguem, né, não conseguem manter a conexão. Então, você percebe, nós enquanto professores, né, a gente percebe que sai aluno, entra aluno, sai, entra. Então, você vê que a todo momento o aluno ele entra e cai, entra e sai novamente. E aí acaba que muitos não conseguem acompanhar a aula de forma síncrona.
E tem outra coisa também, é que muitos também não estão se adaptando a esse formato, tá? A gente sabe que é muito mais cansativo. Então, disponibilizar uma aula gravada, né, ou seja, né, eu disponibilizo esse material, mas eu preciso que o aluno, na casa dele, acesse esse material e dê atenção para essa aula. Exige uma autonomia de estudo que eu acho que muitos ainda não conseguiram adquirir. Né? Uma autonomia de estudo, tem uma parte também que é individual. Então, muitos se perdem por aí, né? Às vezes assiste a aula, não consegue assistir, tem vários fatores, né? Pode ser que ele não consiga acessar porque não tem conexão, não tem internet. Mas pode ser que ele não consiga assistir às aulas porque para ele ali está difícil acompanhar. E tem outros também que acabam se perdendo, né? O professor vai disponibilizando material, né? Às vezes cursa várias disciplinas ao longo do semestre, e aí ele se perde naquele monte de coisas que tem para fazer, ele não tem, vamos dizer assim, disciplina de estudo, e aí as coisas vão se acumulando, né? Então eu acho que muitos se perdem por aí também, nessa questão da disciplina e da autonomia. Então, é extremamente complicado acompanhar, porque, como a Brenda disse, né, quando você está numa sala de aula presencial, né, você consegue ali acompanhar um pouco de forma mais próxima, né, se o aluno está acompanhando ou não, né, de forma remota, eu não sei se o aluno está, né, então a gente tem que ficar pensando diversas estratégias, né, para poder avaliar. Então, até a questão da avaliação, né, no ensino remoto é muito complicada também, né. Então, embora a gente a gente acabou de finalizar, né, o 2020/1, mas ainda tudo está muito difícil, né, assim como estava no ano passado. Então, né, sempre dúvidas, dificuldades. Então, realmente são vários aspectos influenciando e tem muitas coisas que a gente nem entram aqui na discussão e que influenciam de forma direta, né? Então, assim, às vezes o aluno não tem um ambiente adequado de estudo em casa, a gente sabe que né, alguns estão com problemas familiares, né? Alguns perderam familiares próximos, então tem tudo isso, né, afetando aí esse processo. E como avaliar, como vai ser o impacto disso, né, a longo prazo, e a gente ainda vai ver como que isso vai ser, né? Mas, assim, haverá consequências, né? Porque a gente sabe que não é o formato ideal, mas é o que a gente está conseguindo fazer nesse momento, né? Eu acredito que nada supre, né, o contato professor-aluno, aluno-professor. Então, independente de qualquer coisa assim que a gente vai tentar, esse contato é essencial, aquele contato de sala de aula, aquele momento de dúvida, sabe? Porque eu acredito que até um olhar que o professor, ele olha para o aluno, ele fala, ele está com dificuldade, que tem hora que a gente fala assim, eu entendi. Aí o professor sabe que não. E é esse contato que faz, acho que, toda a diferença. E nesse momento, infelizmente, a gente não pode ter esse contato, então fica complicado mesmo. Além de que no presencial os professores conseguem muito mais incentivar os alunos, né? Sim. Porque no remoto a gente realmente depende muito dos alunos, a gente não sabe como que eles estão indo lá. Então, muitos deles, infelizmente, realmente, às vezes não querem vir na aula. Às vezes estão largados. A gente sabe que presencial existe muitos alunos que, infelizmente, não estão nem aí. Se no remoto, provavelmente, infelizmente, que deve ter muitos alunos assim também. Então, a gente depende muito deles, muito além do que a gente dependia de um presencial. Então, tudo que é passado para eles como atividades, estudos, a gente chega na sala e assim, entendeu? Ele fala, entendeu? Como que a gente vai saber realmente entendeu ou não? Sendo que eles têm que ser sinceros com eles mesmos e com a gente. Então, isso é complicado, né? Na questão do ensino remoto. Isso é complicado. Sim, e há muita timidez ainda, né?
com essa forma de... Há muitos alunos ainda com receio de enviar um e-mail, de mandar uma mensagem lá no Classroom da disciplina, ou de perguntar durante a aula, de abrir a câmera, de falar. Então, tudo isso também acaba, né, se tornando um empecilho, né? É uma dificuldade. Para que a gente também consiga, né, acompanhar como que o aluno está lidando com esses recursos. Porque em diversos momentos você faz a pergunta e ninguém responde. Aí você tem que continuar insistindo, né, para que até que alguém abra o microfone, fale, insiste novamente para que outros participem. Então, a participação também fica bastante, né, essa interação fica bastante comprometida, né, de forma remota, por causa também dessa timidez que muitos alunos têm, né, ainda possuem, né.